Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Mais um Manhattan Disconnection. E mais um Manhattan Disconnection no meio da pandemia. Antes de você começar a assistir, de dar continuidade, eu peço que curta esse vídeo, peço que se inscreva no canal e peço que comente já alguma coisa do vídeo, dos programas anteriores. Por favor, faça isso. Oi, Cris. Oi, Tomás. Oi, Taquinho. Oi, pessoal. Olha, a gente aqui, antes de começar o programa, estávamos tendo uma breve conversa e o Taquinho, né, tem as análises. É muito difícil a gente evitar, né, de tocar no assunto da pandemia no Brasil, ainda mais tendo aqui como um participante importante, aqui um dos quatro, né, nós quatro, o Taquinho, que é um demógrafo que está escrevendo diariamente sobre isso. Nós até incentivamos a ele a tão logo passe o pior, ele publicar um livro diário da Covid no Brasil. Taquinho. Então, essa semana, Alberto, Cris, Tomás, tem alguns marcos aí que o Brasil atingiu essa semana, né? Eu acho que o mais emblemático dessa história é que o Brasil passou os Estados Unidos em números diários de mortes. Pessoal, os Estados Unidos têm muito mais mortes, 100 mil mortes, o Brasil tem 30 mil mortes, arredondando, né? Mas nas mortes diárias, o Brasil passou os Estados Unidos durante 3 dias essa semana. E no número de casos, ele passou um dia essa semana. Isso significa o seguinte, que nós estamos caminhando rapidamente para a semana que vem, a gente ultrapassar os Estados Unidos todos os dias e ser o líder mundial em número de casos e em número de mortes diárias da Covid, né? Isso significa que, no longo prazo, o Brasil vai se aproximar muito do número acumulado de mortes e acumulado de casos dos Estados Unidos. E mostra que a OMS falou isso essa semana, que a América do Sul e a América Latina, elas são o epicentro da epidemia no mundo, né? A epidemia começou na China, foi para a Europa, depois foi para os Estados Unidos, agora ela desceu para a América Latina, principalmente para a América do Sul. O México também está acelerando muito as mortes. Então, a América do Sul é o epicentro, e dentro do epicentro, o Brasil é o epicentro da América do Sul. E dentro do Brasil, né, São Paulo era o epicentro, mas o Rio de Janeiro está virando o epicentro, porque o estado do Rio de Janeiro tem apresentado números maiores de mortes do que o estado de São Paulo. E a cidade do Rio de Janeiro está caminhando para ser o epicentro das grandes cidades brasileiras. Mas no Brasil, o que está aumentando muito nos últimos dias são as cidades menores, são as cidades do interior e as cidades do litoral, de menor porte, porque o Brasil perdeu completamente o controle dessa transmissão comunitária. Então, o quadro é que a gente vai ter um mês de junho ainda muito problemático no Brasil. Paquinho, mas queria aproveitar aí que você está com essa visão geral do problema, com muito mais informação do que nós temos. A pergunta que todo mundo quer saber: quando é que a gente pode começar a pensar numa flexibilização da nossa quarentena? Eu sei que você não tem exatamente essa resposta, mas qual é o que está por trás da minha pergunta é o seguinte: quando é que vai ser o pico da doença no Brasil, considerando, claro, as diferenças regionais que são imensas no Brasil, mas nós que já estamos há mais de 2 meses em quarentena, né? Todo mundo, de uma certa forma, está cansado, mesmo nós que estamos em situação muito melhor do que muita gente, mas, enfim, cansa, né? O confinamento cansa. Quando é que vai ser o pico? A gente precisa saber disso, porque depois do pico é que a gente pode pensar em flexibilizar a quarentena. Então, assim, dá para a gente uma visão de quando pode ser esse pico. Eu li uma previsão que vai ser só uma projeção, né, melhor falando, que seria no começo de julho
Significa que a gente tem ainda o mês de junho inteiro de confinamento? É isso? Assim, ninguém sabe, né? Isso é a famosa pergunta de $1 milhão, né? Quando que vai ser, quando que a gente vai poder retomar as atividades, etc. Mas essa previsão, ela é bem provável que seja em julho, né? Porque também a gente não vai continuar isso. A experiência dos outros países, por exemplo, no caso da França, né? A gente teve um momento aqui que eu ficava assustado com os dados da França e mandava para o Tomás, falando, Tomás, o que está acontecendo com a França e tal. Então foi uma semana, uns 10 dias que a França passou assim num período muito difícil. E depois os números foram diminuindo e hoje a França, o Tomás vai falar melhor depois, já está iniciando a flexibilização da quarentena. No nosso caso, pelo menos o mês de junho, né, a gente ainda vai ter um número muito alto. Não sei, eu acho que ninguém sabe. Quer dizer, você pode fazer os modelos matemáticos, né, que te indicam que é o início de julho, tá, com os dados que a gente tem hoje. Mas isso que a gente fala, quer dizer, projeção é igual o andar diário de uma carruagem. Se chover, se tiver barro, se não tiver, a carruagem para, ou a carruagem anda mais depressa. Então, assim, precisa ser atualizado todos os dias para a gente saber. Mas, com certeza, é isso que eu falo. O mês de junho ainda vai ser muito difícil para o Brasil como um todo. A cidade de São Paulo, por exemplo, ela já parou de subir muito. Ela está estacionando, mas estacionando num alto platô, né? E que é problemático. Porque meio dos Estados Unidos também ficou muito tempo assim. Ela chegou no pico e ficou, né? Porque tem países que chegam no pico e começa a cair, né? E São Paulo chegou no pico e estacionou nesse pico, nesse alto platô, né? E está começando uma flexibilização da quarentena em São Paulo. Se bem que a quarentena no Brasil, ela sempre foi uma quarentena meia boca, né? A gente sempre falou isso tudo aqui e por isso que a gente está com esses números tão grandes. Mas, infelizmente, é isso. O Brasil vai ficar pelo menos mais um mês ainda com notícias ruins, né, de números cada vez mais crescentes. E a gente, no primeiro lugar, né, em termos de mortes e casos diários, o Brasil, a partir já essa semana, mas principalmente a partir da semana que vem, a gente vai estar na liderança completa desse campeonato. Que é uma coisa que eu sempre falei, né, que Trump e Bolsonaro iam ficar juntos, né, nesse campeonato aí de triste campeonato da pandemia internacional. Bem, Taquinho, tem uma pergunta para te fazer nesse sentido, que é a seguinte: me parece que o fato do Brasil ter demorado para chegar no pico e o fato do pico continuar estável no nível que, enfim, a coisa não cair, não se reduzir, se deve muito a uma inação, não é? O Brasil chegou nos níveis que chegou porque fez uma quarentena meia boca, se é que fez uma quarentena, porque as medidas não foram tomadas. Enfim, o vírus chegou no Brasil atrasado, mas como um querido amigo meu falou, nós tínhamos o bilhete de loteria premiado, a gente sabia como é que o vírus funcionava, mais ou menos, claro, ninguém sabe com certeza, mas a gente entendia como é que o vírus tinha atacado outros países, só que ao invés de tomar as medidas necessárias de confinamento, de, enfim, trancar as pessoas, o governo brasileiro se negou a tomar as medidas necessárias. Então, só queria que você dissesse, talvez seja a hora de apontar alguns dedos, de colocar alguma responsabilidade. O fato de nós estarmos onde nós estamos não se deve apenas a fatores demográficos do Brasil ser grande, se deve também a uma falta de ação, não? Então, nesses artigos que eu estou escrevendo, nas entrevistas que eu estou fazendo, eu coloco assim, são 3 condições, 3 medidas práticas para tomar e uma condição geral, né? Essa condição geral é você ter união entre as forças do poder público, né, das várias esferas do poder público, né, e das várias correntes políticas do poder público com a sociedade civil. Então tem de ter essa união. E depois você tem de ter teste, você tem de ter rastreamento com monitoramento dos doentes, né, e tem que ter medidas de quarentena, de isolamento social, que aí variam de acordo com os países. Tem países que fazem combinação de quarentena vertical com horizontal. Tem países como o Japão, que não fez quarentena, não fez lockdown, fez uma quarentena parcial.
né? Taiwan também tem um sucesso muito grande, não fez lockdown em Taiwan. Então, as medidas, elas variam muito de um país para outro. Você pega na América Latina, tem governos de esquerda, como na Argentina, que conseguiu tomar medidas e unir, inclusive, com a oposição. Tem governos de direita, como no Uruguai e na Colômbia, que também conseguiram fazer essa coisa. Agora, em nenhum lugar, eu acho, do mundo, tem um presidente que não só não conseguiu unir, como ele desune e ataca as instituições democráticas e ainda receita uma panaceia como solução milagrosa para um problema que ele deveria ter tomado no sentido de tomar essas medidas que os outros países tomaram, que é teste, que é rastreamento com monitoramento e isolamento social nos vários graus. Então, a gente fez tudo o contrário, né? Por isso a gente está indo para a liderança desse campeonato. Tomás, fala um pouco porque aí na França já está começando, né? Já está sendo flexibilizada a quarentena, e eu estava aqui, antes da gente começar o programa, eu estava te provocando, porque eu li uma matéria falando sobre o comportamento dos parisienses que, bom, já começou a flexibilização, mas os bares ainda estão fechados. Então, os parisienses não podem ir aos bares, mas estão comprando bebida e estão indo fazer o happy hour às margens do Rio Sena, com até um movimento de contestação contra o Estado, que fica impondo regras. Queria que você falasse para a gente um pouco dessa experiência que você está tendo aí já de viver essa fase de sair da quarentena mais rígida. É verdade, Cris. É verdade que, primeiro, o francês adora um protesto, como a gente falou na semana passada. Enfim, então, sim, tem gente que está indo para a beira do Sena. Eu mesmo já fui com amigos à beira do Sena. Sempre, enfim, é uma cidade que está voltando aos poucos a uma normalidade. E existe uma hesitação. Uma excitação para o lado, mas uma hesitação. Então, as pessoas vão com cuidado, mas vão. E cada vez mais as pessoas estão indo à beira dos canais, à beira dos rios, à beira dos parques, para se reunir. Eu admito que eu mesmo fiquei muito preocupado no começo com essa atitude, só que veja que coisa, essa semana, na quinta-feira, o governo francês fez uma conferência de imprensa, já foi agora, já foram quase 3 semanas desde o começo do desconfinamento na França. Lembrando, a França teve o seu pico de mortes ali no comecinho de abril. O dia que mais morreu gente foi no dia 3 de abril e depois começou uma queda. Então, já faz quase 2 meses que a França viveu o seu pico. Por isso que é possível também reabrir. E apesar de um receio que todo mundo tinha, e eu tinha, de que com essa reabertura poderia haver uma segunda onda, na verdade o governo anunciou na quinta-feira que os dados foram surpreendentemente positivos. Então, o número de novas internações tem caído e, por conta disso, a partir do dia 2, agora na semana que vem, muitas regras vão ser flexibilizadas. Nós ainda tínhamos um limite de deslocamento de 100 quilômetros e ele vai acabar, ou seja, poderemos andar pela França livremente. Os colégios do ensino médio vão reabrir, eles ainda estavam fechados. E, além disso, em quase toda a França, com exceção de Paris, restaurantes e bares podem reabrir, com algumas regras. Enfim, existe todos os funcionários têm que usar máscara, existe um distanciamento necessário entre os clientes, mesas que não podem ser mais de 10 pessoas. Em Paris, eles vão poder reabrir, mas só a parte do terraço, só a parte que fica do lado de fora. Mas, gente, isso já é uma mudança gigantesca. E para quem ficou, querendo ou não, 60 dias confinado, é uma grande transformação. O problema do Brasil... Uma pergunta que eu me faço toda vez que eu penso na flexibilização e no momento que aqui no Brasil a gente vai sair do confinamento mais rigoroso, eu fico me perguntando, será que eu vou ter segurança mesmo? Eu acho que eu vou ter medo de sair às ruas no primeiro momento. Eu queria saber como é que você está se sentindo aí. Você sai com segurança na rua? Você não tem medo de sair às ruas aí? Como eu disse, acho que eu e talvez toda a cidade, nós hesitamos em sair. Então, semana passada, por exemplo, já fazia quase 10 dias que havia sido flexibilizado o confinamento. Eu ainda tinha algum receio de sair, comecei a sair na quarta, na quinta-feira, fui encontrar com os amigos, também porque vocês sabem tão bem quanto eu, até mais, porque no Brasil quem está confinado ainda mais tempo do que eu fiquei confinado aqui. Confinamento é enlouquecedor em alguma medida, não faz bem para a cabeça de ninguém, não é? Ainda mais numa grande cidade, quando você está no interior, você ainda tem alguma
algum espaço que você pode andar, não é? Porque você não vai encontrar pessoas, mas é um pouco enlouquecedor. Então faz uns 15 dias que eu comecei a sair, encontrar com alguns amigos e tomar um sorvete, enfim. Essa coisa do Brasil, né, eu sempre levo em consideração, não sei se o Eustáquio teria algum pensamento sobre isso, a França, a Espanha são países do tamanho, sei lá, de São Paulo, de Minas Gerais, são países pequenos comparando com a dimensão territorial do Brasil, né? A população e a dimensão territorial. E é o caso também dos Estados Unidos. Quando a gente conversou aqui com a Márcia, no nosso programa, umas 2 semanas atrás, ela falou, olha, estão dizendo que Nova York está caindo, e é verdade, mas outros estados e outras cidades grandes estão subindo. Né? Então, quando o país é muito grande, né, é natural, quer dizer, começa a cair nos centros e começa a aumentar para o interior. Não dá para você, existe uma coisa, né, psicológica, social, não dá para você pedir para as pessoas fazerem quarentena se não tem nenhum caso na casa das pessoas, na cidade das pessoas, lá longe. A pessoa não consegue se mobilizar para isso. Não dá para a pessoa, né, é difícil, tem um elemento psicológico de todo mundo. A pessoa ela se mobiliza na medida em que aumenta o medo, o receio. Então, usar máscara, né? No início ninguém usava, agora você anda, pelo menos nas áreas que eu ando, em Rio e São Paulo, todo mundo de máscara. É raro você ver uma pessoa sem máscara. Né? Por quê? Porque o noticiário vai. Né? Então, dado essas dimensões territoriais do nosso país, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, não aconteceu na China, que eu acho que é outra coisa. Tem elemento cultural, tem elemento da ditadura, mas em países muito grandes é difícil, né? Quando uma área cai, outra sobe. Ô, Alberto, mas só para falar o seguinte, se você está numa cidade do interior pequena, que não tem nenhum caso, o que você tem que fazer é controlar o fluxo de pessoas que entram e saem da cidade. Você não precisa de quarentena nessa cidade que não tem nenhum caso. Né? Questão de você receitar a quarentena para todo mundo, isso é um erro. Os países que foram bem-sucedidos, eles não fizeram essa quarentena ampla, geral e restrita. Né? A quarentena ela tem uma função, aonde tem casos e chegou na transmissão comunitária, né, que você já perdeu, você não sabe mais quem está infectado, aí você tem que fazer o isolamento social. Mas se você tem uma região, uma cidade pequena, basta você controlar as fronteiras dessa cidade. Mas você vê essas coisas, né, Eustáquio, no Mato Grosso do Sul está indo muito bem no Brasil. Né? Tem um outro perfil, a capital é menos importante, as cidades do interior são mais... Mas tem um caso de uma cidade que eu não vou saber dizer o nome, eu conversando com pessoas do Mato Grosso do Sul na semana passada, me narraram isso. Lá no Mato Grosso do Sul, eles têm essa colonização gaúcha, e eles têm um chimarrão frio. E aí um caminhoneiro, né, ao desembarcar lá numa cidade, você toma o chimarrão e vai passando, né? Espalhou em toda a cidade, você imagina, né? Ao tomar, tem outro nome lá, esse chimarrão frio, né? E aí ele saiu espalhando. Teré, né? Que é um hábito cultural, né? Quer dizer, o hábito cultural ajudou a propagar a doença. Em uma cidade específica do Mato Grosso do Sul isso aconteceu. Mas acho que é 3 fronteiras, ali na fronteira com São Paulo, eu acho, né? Se eu não me engano. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Tomás. Assim, Tomás, como é que ficou essa polarização política, né, na França? Né? Por exemplo, a Le Pen, por exemplo, ela apoiou a quarentena, ela explorou. Como é que ficou a disputa política em termos do coronavírus? Taquinho, antes de responder a sua ótima pergunta, eu queria fazer um comentário. Eu tenho um queridíssimo amigo meu que tem um MBA em Harvard e ele criou uma iniciativa chamada Corona Cidades, que é um site para oferecer apoio aos municípios brasileiros para tomar medidas contra a pandemia, no contexto da pandemia. E o que ele me falou, ele contou já faz quase 10 dias, numa situação dramática, é que às vezes ele fala com prefeitos que dizem: eu, prefeito, quero tomar medidas, eu quero fechar a cidade, ou eu quero tomar uma série de medidas, mas eu não tenho coragem de fazer isso porque eu sou um prefeitozinho de uma pequena cidade do interior. E contra mim está o presidente da República, dizendo que todas as medidas que eu faço são traição ao país, enfim, que eu sou um comunista, que eu sou um inimigo. Então isso é, de fato, um problema. Essa oposição que nós temos, que impede que as medidas sejam tomadas.
os prefeitos, até os governadores, têm medo de tomar as medidas necessárias porque, do outro lado, tem a oposição ativa do presidente. Respondendo à sua pergunta, nesse sentido, é curioso, porque aqui na França, não importa o que o Macron fizesse, a extrema-direita, Marine Le Pen, iria criticar. Só que a crítica principal que ela fez foi diferente do Bolsonaro. Não foi que tem que liberar, não foi que tem que deixar todo mundo fazer qualquer coisa, não foi tanto da hidroxicloroquina, mas foi ao contrário. Ela acusando o governo de inação, o governo não estaria sendo rígido o suficiente e, enfim, por ela teria fechado mais cedo, não teria ainda reaberto. Então, ela está apostando num receio que existe na população francesa de que reabrir muito rapidamente ou não fechar cedo o suficiente seria ruim. Isso é bastante curioso. É o inverso do Brasil. Muito interessante, o inverso de outros lugares, que a oposição está fazendo o mesmo no Brasil. Na Espanha tem isso, a oposição está pedindo reabertura. Tomás, queria corroborar essa percepção que o teu amigo que criou o site tem, que é a mais pura verdade. Eu estou passando a quarentena numa cidade no interior do Rio de Janeiro e acompanho pelas redes sociais o debate da cidade sobre a quarentena. A pressão dos comerciantes sobre o prefeito é violenta. Ninguém quer fechar a porta. Ninguém quer fechar. E essa pressão funciona às vezes, né? E aqui a gente, assim, demorou a população a entender a gravidade da situação e só agora, mais recentemente, a gente vê as pessoas de máscara na rua. Logo no começo da quarentena, quando boa parte do Brasil estava já em confinamento, aqui, que é uma cidade do interior, estava vida absolutamente normal. Eu saía de máscara como se eu fosse um ET, era só eu e meu marido de máscara na rua. Agora não, agora a situação mudou. Agora, deixa eu contar, eu recebi um vídeo nessas dezenas de grupos de WhatsApp, já faz um tempinho isso, umas 2, 3 semanas atrás, de prefeitos do interior de São Paulo, eu te mencionava lá o município, não me recordo, reclamando do Dória, que o Dória tinha baixado um decreto que todos os prefeitos tinham que seguir de fechamento de comércio, um decreto estadual, e o prefeito dizendo que iria ir contra o decreto, então chamando o Dória de ditador. Então tem vários tipos de conflito, esse que o Tomás mencionou, tem o governador tentando fechar e o prefeito indo contra, é uma confusão, porque é isso, é uma federação. Na verdade, o Brasil é uma república federalista e uma república municipalista. Os municípios têm muita autonomia, é um fato. Alberto, você pode fazer um comentário? Desculpa, perdão. Cris. Vai, Tomás. Eu posso fazer um comentário nesse sentido? Eu acho que é relevante a gente falar. Essa semana, agora no final da semana que passou, eu recebi uma chamada de uma jornalista aqui da Radio France Internationale Brasil, me perguntando quais eram os riscos de haver um golpe no Brasil, porque houve aí um aumento da tensão política. E a minha resposta, eu queria saber se vocês concordam ou não, é que o Brasil é exatamente muito grande, me parece um país muito grande, muito complexo, para que um golpe ou uma tentativa desse tipo dê certo. Eu não duvido que o Bolsonaro tente, acho que é do feitio dele ir para o vai ou racha, ele está isolado, eu acho que isso leva ele a uma situação um pouco desesperadora, mas me parece exatamente que o Brasil, se por um lado tem essa complexidade do tamanho muito grande, então ser difícil tomar medidas, políticas públicas, por outro lado, me parece que é um país que tem muitos interesses, é um país que uma medida de força não teria muito sucesso. Posso morder minha língua, tá? Acho que eu sou o primeiro a dizer que às vezes tem coisas que parecem impossíveis até se tornarem, como se diz em francês, fait accompli, fatos consumados, inevitáveis. Mas me parece que o Brasil é muito grande, tem muitos interesses e algo desse tipo seria improvável. Eu coloco essa questão porque acho que marcou um pouco essa semana, essas tensões, e eu queria saber a opinião de vocês. Exatamente isso que eu queria comentar, porque aqui no Brasil as coisas estão completamente invertidas, né? O Bolsonaro e ministros do governo, e generais, e assessores, enfim, toda a turma dele agora passou a chamar os governadores e prefeitos de ditadores, o STF é ditador, o STF está cerceando a liberdade de expressão, ou seja, um cenário total de distorção do significado das palavras. Enfim, ele ficou muito aborrecido com a operação lá dentro do inquérito do Alexandre de Moraes, que foi nas casas dos blogueiros, produtores de fake news a serviço do governo, dizendo que
as pessoas tiveram sua liberdade invadida e que isso é um cerceamento da liberdade de expressão, quando não é nada disso, é exatamente o contrário, é o STF fazendo o papel dele nesse inquérito, enfim. E aí agora virou isso, entendeu? Os governadores são ditadores. Não, se tem algum ditador nessa história, né, ou pelo menos com vocação de ditador, claramente é o Bolsonaro. Mas essa confusão, que é um resultado claramente de uma estratégia, né, de confundir as pessoas, acaba contribuindo justamente para esse clima aí para esse ambiente envenenado, né, que você descreveu e sobre o qual a jornalista aí na França deve ter se perguntado, mas afinal, o que está acontecendo no Brasil? Mas é isso, eu não acredito que eu, assim, posso estar enganada também e posso morder minha língua. Não acredito que o Bolsonaro tenha condições de dar golpe, acho que ele adoraria dar, mas acho que não tem condições e não vai dar. Mas ele a todo momento fica criando esse ambiente de que vai tensionar e acabou, e enfim, isso não vai mais se repetir, enfim. O que todo mundo já está cansado de saber. Mas, olha, eu vou naquela velha expressão, aquele velho ditado popular, cão que ladra não morde. Olha, eu fico pensando o seguinte, quem é que vai... Mas o Milor Fernandes, ele falou assim, que o cão que late não morde enquanto está latindo. Mas ele late todo dia, pô, late toda hora, late de manhã, de tarde, de noite, ele não para de latir. Ô Taquinho, o que acontece é o seguinte, ele vai dar o golpe com quem? Quem é que vai apoiar o golpe? Eu não sei se foi você, Tomás, que escreveu no Twitter ou outra pessoa. Policiais. Policiais não vão para a rua defender. Olha, tem policiais bolsonaristas? Tem. Aplaudem ele, votam nele, fazem campanha? Sim. Isso é uma coisa. Outra coisa, eles vão fazer o quê? No Rio de Janeiro, pegar o fuzil dele, não seguir o comandante do batalhão dele, ir para a rua agora, defendemos um golpe. Isso não existe, quer dizer, é um grupo pequeno, né, dentro das polícias, esse grupo mais aguerrido, e uma coisa é apoiar Bolsonaro, uma coisa é fazer campanha, uma coisa é defendê-lo, outra coisa é ir para a rua com armas, o quê? Vão ser os de Brasília, os policiais militares de Brasília, com armas, cercar o Congresso, quer dizer... militares, né? É como se os militares fossem um bloco monolítico, não houvesse divisão entre eles, entre as três armas, dentro de cada uma. Vão fazer o quê? Vão cercar o Congresso? Né? Quando aconteceu o golpe no Brasil, ele foi antes de mobilizar as forças militares, ele foi um consenso entre os civis. Quem pediu o golpe foram os civis. Né? O golpe não vem dos militares em si, o golpe vem da sociedade por meio de suas organizações civis, indo bater naquelas vivandeiras dos quartéis, né, bater na porta dos quartéis, pedindo golpe. Isso não há no Brasil hoje. Né? Há o Bolsonaro falando um monte de coisa. É uma coisa que você sempre fala, né? A democracia está funcionando no Brasil, né? E eu sempre acrescento, funcionando muito mal. Mas o Taquinho... Eu concordo com o Taquinho também. As instituições também estão funcionando, porém estão funcionando mal. Depende, porque é o seguinte, depende da avaliação que você faz do resultado delas. Né? Então você pega a redemocratização, vamos pegar da redemocratização para cá. A gente tinha um grande problema chamado inflação. Foi resolvido pela democracia. Tinha um grande problema chamado política social, assistência aos mais pobres. Foi feito, foi resolvido. Tinha um grande problema chamado desemprego. Foi atacado, foi resolvido. Não estou dizendo que os problemas não voltem. Né? Eles voltam, mas a cada problema que surge, o sistema dá uma resposta. Então, você dizer que o sistema está funcionando mal, quer dizer, eu estou falando desses grandes problemas que afetavam de uma forma grave a vida das pessoas. Eu acho que, por exemplo, um problema que se tornou crônico, recorrente no Brasil, é o problema da segurança pública. Então, a democracia tem tido dificuldade de resolver esse problema. A nossa elite não se dedicou a isso. Mas o problema da educação, ele está sendo atacado, está sendo melhorado. O problema da saúde pública, estamos vendo aí o SUS. Então, os problemas que o sistema está respondendo aos problemas, poderia ter melhorado mais? Poderia. Poderia ter melhorado menos também. Eu concordo, só para pontuar, que eu não estou discordando não de você, da seguinte forma, se você analisa o período histórico que você mencionou, sem dúvida, o país e as instituições deram respostas a esses problemas. Mas se você vai no micro, neste contexto atual, aí eu acho que a gente consegue identificar os problemas. Não dá para dizer, aí, neste momento, agora, claro, é um intervalo histórico menor, não dá para dizer, aí eu não concordo que as instituições estejam funcionando bem. Mas, no geral, sim, concordo com você. Posso fazer um comentário?
Pode falar. Se eu posso fazer um comentário, eu tendo a concordar talvez um pouco mais com a Cris, mas acho que, claro, existe uma dimensão um pouco lógica aqui, que a gente precisa definir primeiro o que é uma instituição. Parece simples, mas não é nada fácil. Existem definições muito amplas e muito restritas. O que é o bom funcionamento das instituições e, finalmente, qual é o critério para dizermos se elas estão funcionando ou não. A depender de como a gente definir cada uma dessas coisas, a gente pode argumentar tanto que elas estão funcionando plenamente, quanto que elas não estão funcionando de forma nenhuma e nunca funcionaram. Eu acho que desde 2014, com a Lava Jato, existe uma autofagia institucional que tem seus problemas, que inclusive levou o Bolsonaro a ser eleito. Por outro lado, também existem reações, não é? Agora, se eu posso fazer um comentário só para terminar essa questão do golpe, do risco do golpe do Bolsonaro, até acho que o Bolsonaro talvez tivesse meios para, digamos, tentar dar um golpe. Vai lá e coloca o cabo e o soldado. Mas existe uma frase de um autor que eu gosto muito, um conservador, chamado José Ortega y Gasset, um espanhol, em que ele fala que governar não é uma questão de punhos, mas é uma questão de nádegas. Ele diz que com as baionetas você pode fazer muita coisa, menos sentar em cima delas. Enfim, ninguém consegue governar apenas com a força. Governar não é uma questão de punhos, governar é uma questão de se sentar e conseguir, enfim, tomar medidas, atender interesses. Então, um regime de força, hoje no Brasil, acho que não seria capaz de fazer nada disso. Nós temos governadores, nós temos um Congresso, nós temos tantas forças políticas que seriam contra, e até o mercado. Qual o interesse do mercado em um golpe, em alguma coisa desse tipo? Internacionalmente seria condenado, a economia brasileira iria para os frangalhos. Então, não vejo muito caminho para isso mesmo. Pessoal, vamos caminhar para o final. Mais 3 minutinhos aqui de bate-papo, hein? Então... Só mencionar um caso, enfim, que obviamente todos vocês estão acompanhando, que foi a morte do rapaz negro lá em Minneapolis, nos Estados Unidos, e que está provocando reações em cadeia, várias cidades em chamas, e as pessoas, mesmo com pandemia, as pessoas saíram às ruas para protestar de máscara. Eu observei muitas das pessoas, claro, alguns até com máscara antigás, sabendo que a polícia usaria isso, mas muitos só com aquela máscarazinha de pano. E, enfim, é terrível que isso aconteça nos Estados Unidos, não é a primeira vez, tem N casos, abusos, o abuso policial de brancos contra negros é uma coisa histórica nos Estados Unidos. O policial que matou o rapaz, neste caso específico, inclusive, tem uma ficha policial de brutalidades, era um policial que não poderia estar nas ruas. Enfim, o episódio em tudo e por tudo é lamentável, mas me chamou a atenção a mobilização das pessoas que, mesmo com a pandemia, foram para as ruas, e acho que isso é uma grande lição. Eu ia falar uma coisa que a gente já discutiu aqui sobre o bônus demográfico, para dizer, Alberto, que é o seguinte: esses 30 anos aí da democracia, 35 anos de democracia, ele teve muitas conquistas, mas era o momento do Brasil dar um grande salto. Todo país que deu um salto para país rico, desenvolvido, com boa condição de vida para a população, ele deu esse salto. E a gente deu um pulinho, né? A gente não pulou para o andar de cima do desenvolvimento. Então, assim, a minha divergência com você em relação a esse funcionamento da democracia, por isso que eu falo que a democracia está funcionando, resolve muitos problemas, mas a democracia brasileira, como ela funciona muito mal, ela resolve mal os problemas, né? Essa semana saiu aí os dados do CAGED e do IBGE sobre o desemprego, que é uma coisa lamentável. O Brasil, eu não sei se o Tomás viu esses dados, mas é o seguinte: são 29 milhões de pessoas subutilizadas. O desemprego aberto é 13 milhões. Mas a subutilização é 29. 29 milhões é toda a força de trabalho da Espanha. Então, nós estamos jogando fora uma Espanha. É isso que eu falo, que a democracia está funcionando mal no Brasil, né? E assim, para completar o que a Cris falou, é o seguinte: além desses problemas raciais nos Estados Unidos, além da pandemia, dos problemas raciais, tem o problema do furacão. Porque está tendo furacão na costa leste dos Estados Unidos, então os Estados Unidos estão enfrentando, ao mesmo tempo, o Trump, a pandemia, o racismo e o furacão. Né? É uma situação muito difícil.
esses problemas são muito grandes e muito complexos para a gente debater nos 3 minutos que restam. Isso aí vale a pena se tornar tema de um programa inteiro, né? O funcionamento da democracia no Brasil. Tomás, você sempre fala uma coisa no final. A mensagem, não vou dizer que é a mais importante, mas repetindo algo que você já falou no começo, se você chegou aqui no final, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, porque para a gente é muito importante, para o canal é muito importante. Se você concorda, se você discorda, aqui a gente tem sempre um bom debate. Eu gosto muito de debater com esses meus 3 grandes queridos colegas. Nessa situação de pandemia, para mim, eu vou dizer, é um alívio, e eu espero que ouvir a gente para você também seja algo aliviador, algo que dê um pouco de, não sei se tranquilidade, mas que a gente possa trocar ideias. Também comente aqui. Eu vou dizer, nós lemos todos os comentários, tá? Nem sempre concordamos, mas gostamos muito de ouvir a opinião de vocês, favoráveis, contrários, então não deixem de comentar, de compartilhar, tem aí o sininho, eu não sei direito, dê o like, curtida, enfim, e é isso, é muito importante. Eu respondo alguns comentários. Eu de vez em quando respondo. Um abraço a todos, hein? Tchau, pessoal. Tchau.